Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui no estúdio o deputado federal Lucas Gonzalez, do Partido Novo. Deputado, que bom recebê-lo aqui, dessa vez presencialmente, agora que a gente já tem o uso flexibilizado da máscara, né? O uso opcional ou não. E a gente aqui abrindo e voltando também a receber os nossos convidados presencialmente. Obrigada, viu? Uma alegria estar aqui mais uma vez, falando com você, essa rádio que eu já acompanho a história, a trajetória. Uma alegria estar aqui falando aos ouvintes de Minas Gerais. Pois é, deputado, vamos começar falando a respeito das eleições, né? Já que o senhor é do Partido Novo e a gente tem um cenário bastante discutível aqui diante da entrada do candidato senador Carlos Viana, né? Para, de certa forma, causar mais discussão dentro do páreo, né, político, colocar mais uma peça no jogo. Como que o senhor viu essa entrada e de que forma que essa entrada do senador Carlos Viana influencia na candidatura do governador Romeu Zema? De certa forma, tira apoio, Romeu Zema estava bem alinhado com o presidente Jair Bolsonaro e agora Carlos Viana vem para ser o palanque do presidente Jair Bolsonaro aqui em Minas. Como que o partido viu e o senhor, a análise sua como parlamentar? É muito legítimo, Adriana, que os partidos políticos lancem os seus candidatos nas diferentes candidaturas, seja os governos dos estados, seja a presidência da República, porque isso fortalece o próprio partido político e, por consequência, os seus ideais, seus valores, os seus princípios. O lançamento da candidatura aqui do Carlos Viana, anunciado recentemente, inclusive com fotos com o presidente da República, num primeiro momento gerou sim uma certa expectativa de que talvez isso poderia prejudicar a reeleição do governador Romeu Zema. Mas, como publicado hoje mesmo no jornal O Tempo, recentemente, esse final de semana, o presidente Jair Bolsonaro teve com o governador Romeu Zema em Uberaba, em um evento lá com grande público, e nesse evento ficou muito claro que o presidente não demonstrou muito, digamos, empolgação com a candidatura do Carlos Viana. Pelo contrário, ele super elogiou o atual governador Romeu Zema, a sua gestão, a sua integridade, a sua ética ao longo dessa pandemia, sem atritos, sem conflitos, sem polêmicas. Acho que o presidente sabe da construção que o governador Romeu Zema tem feito aqui em Minas, da admiração que o governador tem do povo mineiro, e ele vai se colocar sem muito atrito com o governador. É a minha percepção. É possível que haja essa aproximação e que Zema acabe se tornando também o palanque do presidente Bolsonaro aqui? Não acho que o governador Romeu Zema será palanque do presidente Sim. Bolsonaro em Minas, mas ao longo desses últimos 4 anos, foi muito perceptível para o eleitor que a relação sempre foi uma relação focada em resultados. Naquilo que é bom para Minas e para o Brasil, sempre estiveram juntos. Eventualmente tiveram algumas desavenças, mas isso ficou muito nítido, muito claro para o eleitor que sempre no que tange a pontos positivos ao Brasil e a Minas Gerais estavam juntos. Agora a gente tem uma informação aqui também, inclusive está na coluna parte de hoje, PRTB, que está inclinado a apoiar o governador Romeu Zema por aqui, né? Por 2 motivos. Apesar de ser alinhado com o presidente, a sigla ainda não havia sido procurada pelo senador Carlos Viana e agora há essa tentativa de aproximação. Como que o senhor recebeu essa notícia? De novo, Adriano, o governador Romeu Zema goza de um prestígio muito grande com a população de Minas. Tem feito um trabalho de extrema dedicação, de extrema competência, de extremo zelo no estado de Minas, e isso naturalmente atrai apoio político, porque sabem que o governador tem sim uma predisposição muito grande para ser reeleito. E isso naturalmente vai atrair aí o apoio de vários partidos políticos, e o apoio do PRTB será também importante. Agora vamos falar de Brasília, vamos falar lá da Câmara e falar também dos temas, né, que estavam por lá, e eu vi que o senhor está muito mobilizado nessa questão da reforma tributária. Nós recebemos aqui semana passada o deputado federal Thiago Mitrô, e ele falou que estava bastante, não apostava que essas discussões fossem à frente. Houve um avanço, de certa forma, em alguns temas, mas que essa discussão perdeu, né, o calor e tudo mais,
e agora ele estava um pouco desesperançoso, vamos dizer assim, de que essas discussões avancem lá na Câmara. Essa é a mesma percepção do senhor? A mesma percepção. Ano de eleições, aliás, é o meu primeiro ano com mandato que nós vamos disputar umas eleições, já que eu estou no meu primeiro mandato. Para deputado? Para deputado. Perceba, a coisa não anda muito. Recentemente a gente teve uma janela partidária, vários deputados mudando de partido e por isso as comissões não avançaram, no plenário pautas de pouca relevância, de pouco impacto, e a maioria dos deputados com medo de votar matérias, digamos, impopulares, e a reforma administrativa é uma delas, porque mexe os privilégios, mexe no, entre aspas, direito adquirido, mexe no histórico. São 10 milhões de servidores públicos no Brasil. Essa turma toda vai ser de alguma forma afetada pela reforma administrativa. Então, nós, o Novo, defendemos a ideia de que essa reforma precisa ser ampla, ela precisa ser profunda e ela precisa ser imediata. Ampla nos que tange aos 3 poderes, judiciário, legislativo e executivo, precisam fazer parte dessa reforma administrativa. Profunda, porque ela precisa tocar nos privilégios, ela precisa tentar igualar e modernizar a máquina pública, voltar a máquina pública à eficiência, entregar resultado para a população. E imediata, porque o Brasil não aguenta mais sustentar esse elefante, essa máquina pública pesada, a gente não aguenta mais sustentar isso tudo. Agora, em relação também à reforma administrativa, a criação de um imposto único, simplificação, né? Essa é a principal, o principal mote, né, da discussão da reforma administrativa. É possível, a tributária, isso. Como que é possível otimizar isso, hein, deputado? Quais medidas, na avaliação do senhor, poderiam ser implementadas para facilitar um pouco essa questão dos tributos? Todos querem a reforma tributária, desde que não mexa no meu queijo. Exatamente. Desde que eu tenha ainda uma pequena benesse, um pequeno favor, uma pequena isenção, uma pequena desoneração. Nós precisamos encontrar um caminho de justiça e encontrar um caminho de redução da carga tributária. Eu acho que o principal objetivo é este. O brasileiro não aguenta mais pagar imposto. Aliás, nós estamos em maio, mês que a gente deixa de pagar os nossos impostos, porque é importante o ouvinte saber que de janeiro a maio nós trabalhamos para pagar os nossos impostos. Exatamente. Então, agora esse mês a gente começa a trabalhar para ganhar o nosso próprio dinheiro, né? Acho que o principal foco da reforma tributária precisa ser criar um gatilho de redução de arrecadação. E é impressionante, Adriano, eu falo sempre que lá em Brasília, o imaginário arrecadatório dos políticos é infinito. Sempre se pensa alguma coisa para arrecadar mais impostos. Sempre se pensa uma forma de aumentar uma pequena alíquota. É uma pequena alíquota que faz uma diferença muito grande. O povo brasileiro não aguenta mais pagar imposto. E no que tange a reforma tributária, nós precisamos encontrar esse caminho de redução da carga tributária, de simplificação do processo tributário. E assim, eu acredito, vamos atrair mais investimento, gerar mais riqueza, gerar mais emprego e mais renda no nosso país. Falar em renda, Auxílio Brasil, foi um dos temas muito discutidos, né, na semana passada, e aprovado o Auxílio Brasil agora em definitivo de R$400. O senhor foi contra, né, essa medida, e eu gostaria que o senhor explicasse por quê. Adriano, nós sempre defendemos a focalização dos programas sociais. O que é isso? O programa social, ele é legítimo, ele é importantíssimo. Ano passado, durante a pandemia, ano retrasado também, por exemplo, o auxílio emergencial. Agora, precisa receber quem precisa receber. A gente não pode, o governo não pode dar um dinheiro ou dar um sustento para quem não precisa receber. E tem milhões de pessoas que recebem que não deveriam receber. Isso chama focalização dos programas sociais. Então nós sempre defendemos essa ideia e tem estudos e mais estudos nesse sentido lá em Brasília. Agora, sobre o Auxílio Brasil, no primeiro momento, ele seria válido apenas para 2022. Sim. Um ano que nós estaríamos saindo de pandemia, que ainda tivemos um início de ano difícil em função da pandemia. Então, no primeiro momento que ele foi desenhado, no valor de R$400, a ideia era
que o valor de R$ 400 seria de janeiro a dezembro de 2022. E nesse ponto, nós, o Novo, sempre nos manifestamos favoravelmente. Era de tarde, na quarta-feira, e na leitura do relatório, o relator, deputado da Bahia, disse que o Auxílio Brasil não mais seria somente 2022, mas passaria a ser permanente. Sem indicar de onde viria o recurso, 40 bilhões por ano, da onde vai vir esse dinheiro. E também sem indicar novos critérios, novas formas de pagamento, como que vai se dar esse programa social no ano que vem, em 2023, em 2024, 2025. Perceba, ele simplesmente, numa leitura, mudou um projeto que estava previsto apenas para 2022 e passou a ser algo permanente. O que precisa ser permanente é a nossa busca por libertar as pessoas das correntes estatais. Isso deve ser permanente. E não programas sociais que vão escravizar as pessoas e, de alguma forma, fazer com que as pessoas sejam escravas desses programas, desses favores, dessas benesses estatais. De novo, é legítimo, mas deveria ser mais legítimo ainda a nossa busca por autonomia, por ser livre de programas sociais do governo. Então nós votamos contra a permanência do Auxílio Brasil, especialmente porque o relator não indicou da onde vai vir o dinheiro. Sim, em relação aos recursos, à recomposição salarial aqui em Minas, vamos voltar aqui à discussão para Minas Gerais. Vamos lá em Brasília e vamos voltar aqui para Minas, deputado. O senhor está acompanhando também essa questão da recomposição que tem colocado, né? De um lado, o presidente Agostinho Patrus, da Assembleia Legislativa, e de outro, o governador Romeu Zema, como dois inimigos, né? Como que o senhor acompanhou essa discussão? Porque dia 6 agora a gente tem uma manifestação dos servidores da educação com paralisação das escolas aqui em Minas, e outras categorias também já prometendo engrossar, né, esse movimento. Primeiro, deixar muito claro, Adriana, que eu respeito qualquer tipo de manifestação, mas eu lamento muito, depois de 2 anos de escola fechada, ainda assim existem professores e líderes desta classe que ainda querem manter as escolas fechadas, mesmo após 2 anos de escola fechada com pandemia. A criança não tem nada a ver com isso, o adolescente não tem nada a ver com isso, e as escolas precisam reabrir, porque é muito mais do que educação, é socialização, é amizade, é sonho, é sair de casa, é construção de caráter. Então, a luta principal nesse momento para mim é manter as escolas abertas. De novo, manifestações são legítimas, greves são legítimas e posicionamentos são legítimos, mas mantenham as escolas abertas. As crianças não têm nada a ver com isso. E não é surpresa para ninguém que Agostinho Patrus, presidente da Assembleia, e governador Romeu Zema já tem aí alguns meses, para não dizer anos, de um certo atrito, de uma certa oposição. O governador Romeu Zema tem colocado as finanças do Estado em dia, o repasse das prefeituras em dia, o salário dos servidores em dia, pagamento do 13º sendo realizado. Agora, não dá para prometer um reajuste que ele não consegue cumprir. A pessoa quer o direito a um reajuste ou ela quer o dinheiro na conta? Parece um pouco contraditório você cobrar algo que não vai ser possível de realizar. Então, eu continuo acreditando na gestão do governador Romeu Zema, continuo acreditando na sua capacidade de entrega, de resultado, e tenho muita convicção que ele tem feito o melhor por Minas e também pelos servidores que trabalham em Minas Gerais. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Vamos ver se o senhor está treinado, viu, deputado? Deputado federal Lucas Gonzalez aqui com a gente. São respostas objetivas, perguntas também objetivas. Vamos lá. Para quem gosta de falar, é um desafio, tá? Eleições em Minas. Romeu Zema. O Partido Novo nas eleições. Vai crescer. Auxílio Brasil. Boa medida se fosse só para 22, perdão. Reforma administrativa. Favorável. Reforma tributária. Favorável também, com redução de imposto brasileiro. Frente parlamentar em combate ao suicídio e automutilação. Presido essa frente e acho que é um tema super importante, ainda mais um pós-pandemia, e quero conscientizar aqui os nossos ouvintes a
estarem atentos a sintomas, a situações. Isso é um tabu muito grande no Brasil ainda. Nós precisamos resgatar aí a valorização da vida, a esperança, e é um tema que eu gosto muito. Depois a gente volta aqui só para falar de valorização da vida. Já ia falar isso. Lucas Gonzalez em 2022. Espero poder continuar esse trabalho que nós temos feito lá em Brasília, quanto deputado federal. Romeu Zema. Reeleito governador de Minas. Presidente Jair Bolsonaro. Tem tudo para ser reeleito também. Lucas Gonzalez, nosso convidado aqui do Café com Política, ele que é deputado federal do Partido Novo. Deputado, obrigada mais uma vez, tá? Por ter comparecido, aceitado o nosso convite em estar aqui no Café com Política. Espaço aberto sempre, inclusive, para falar, né, sobre essa questão da frente de combate ao suicídio. É um tema super importante, principalmente nesse cenário pós-Covid, como o senhor citou. Obrigado pelo convite, sempre uma alegria estar aqui nessa rádio falando com os mineiros. Obrigado.